trazer o sétimo vídeo? Devemos obediência cega ao Papa? Aí com Lorenzo, vamos conferir. Assim como é lícito resistir ao pontífice que agride o corpo, assim também é lícito resistir ao que agride as almas, ou que perturba a ordem civil, ou sobretudo aquele que tentasse destruir a igreja. Digo que é lícito resistir-lhe, não fazendo o que ordena e impedindo a execução de sua vontade. Mas quem foi o cismático orgulhoso que disse um absurdo desses? Eu vou denunciá-lo. Vamos ver a fonte. São Roberto Bellarmino, cardeal e doutor da Igreja, um dos maiores conhecedores de direito canônico de todos os tempos? Opa. Sendo o Papa a pedra fundamental sobre a qual está erigida a Igreja nessa terra, e sendo ele o vigário de Jesus Cristo, sucessor de São Pedro, parece à primeira vista simplesmente absurdo e insano que um católico manifeste uma posição de resistência diante de alguma atitude do Sumo Pontífice. Entretanto, em épocas de crise, de castigos de Deus para os homens e de confusão, não é essa posição que vários santos defenderam ao longo da história da Igreja. Por isso, hoje eu não vou aqui tratar da minha opinião, da minha posição, Lorenzo, porque eu sou leigo, a minha opinião, a minha posição não tem importância nenhuma na Igreja, mas a posição de uma série de santos, teólogos, doutores e canonistas tem. E são estas posições que eu trago no vídeo de hoje. Há um conjunto de ensinamentos dos papas que são as definições ex cátedra, os dogmas, segundo os quais nenhum católico sob pena de excomunhão pode rejeitar. Fora dessas condições que há a infalibilidade pontifícia, e a última vez que uma delas foi exercida foi por Pio XII, em 1954, vários autores sustentaram que nunca, mesmo fora dessas condições, nunca haveria um erro da parte dos papas, a infalibilidade passiva, infalibilidade negativa, ou do que poderia haver um erro em documentos pontifícios, mas que ele não seria danoso, não seria perigoso para a fé, e que no máximo um católico nessas condições suspenderia o seu assentimento interno em relação a esse pronunciamento. Acontece que sempre houve outros autores que sustentaram o contrário, e antes que alguém diga, mas que autores são esses? Porque, conforme Santo Tomás de Aquino, não se opor ao erro é aprová-lo, e não defender a verdade é negá-la. A nossa negligência em defender a verdade, quando podemos fazê-lo, é tão pecado quanto incentivar o erro. Por isso, do mesmo modo, o doutor Angélico ensina que, havendo perigo próximo para a fé, os prelados devem ser arguidos até mesmo publicamente pelos súditos. E aqui não basta a posição de simplesmente dizer que, sendo uma decisão vinda da parte do Papa, não há, em hipótese nenhuma, a ideia da resistência, e tudo que se deve ter é uma cega obediência a esse respeito, mesmo nos pronunciamentos não infalíveis. Porque São Bernardo de Claraval, doutor da Igreja, nos ensina: aquele que faz o mal sob o pretexto da obediência, faz antes um ato de rebeldia do que de obediência. Faz uma inversão das coisas. Deixa de obedecer a Deus para obedecer aos homens. Lembrando o princípio ensinado justamente por São Pedro, o primeiro Papa: convém obedecer a Deus antes que aos homens. E é a esse respeito que eu trago aqui uma citação do cardeal e teólogo Charles Journet, e antes que alguém diga simplesmente, um cardeal aleatório não tem importância. Em primeiro lugar, sendo o cardeal um príncipe da Igreja Católica, e todo Papa nos últimos séculos foi antes um cardeal, antes de ser eleito, já não é a posição de um qualquer, e já não é uma posição simplesmente de um leigo. E este cardeal, da época de Paulo VI, diz o seguinte: nem sempre é exato dizer de maneira um pouco simplista, onde está o Papa está a Igreja, que é o princípio ubi petris ibi ecclesia. Ou é necessário obedecer ao Papa sem restrições, mesmo no âmbito em que ele não é infalível. Esta solução é mais fácil e mais cômoda. É evidente, seria infinitamente mais fácil para mim simplesmente fazer um vídeo dizendo: o Papa fez uma decisão muito dura, muito difícil, nós temos que fechar os olhos, rezar por ele e acatar tudo. De fato, quando o Papa aborda certos assuntos reformáveis, mesmo em união com o concílio, ele não pode engajar, e de fato não engaja, a plenitude da sua autoridade suprema.
Ele não é, portanto, Papa em toda a extensão do sentido em que entendemos a fórmula onde está Pedro, está a Igreja. Em tempos tranquilos e serenos, isso não suscita nenhum problema especial, porque é óbvio, em situações de normalidade da Igreja, não é cabível a hipótese de um católico fazer uma resistência ou mesmo uma crítica a uma atitude vinda do soberano pontífice, é óbvio. Mas continua o cardeal. Em tempos de crise, porém, a coisa já não é mais assim. É, portanto, perfeitamente concebível, em certos momentos difíceis, que um cristão que goze de especial clarividência, como Santo Atanásio no tempo do arianismo, se separe das opções oficiais feitas pela hierarquia na sua maioria. Isto não significa de modo algum que se separe da Igreja ou mesmo da comunhão com o papado, em sentido mais misterioso e profundo da palavra, mesmo se em tal caso particular esse Papa decretasse o contrário e pronunciasse uma excomunhão. Nós vemos em nossos dias que não é necessário ter nem sequer a clarividência de um Santo Atanásio para reconhecer certas atitudes escandalosas vindas da parte da Santa Sé. E aqui cabe perfeitamente o ensinamento de Dom Próspero Guéranger, que é simplesmente o religioso que reconstruiu, que ressuscitou a Ordem de São Bento na França depois que ela tinha sido acabada durante a Revolução Francesa, quando ele ensina o seguinte: quando o pastor se transforma em lobo, é o rebanho que em primeiro lugar cabe defender-se. Normalmente, sem dúvida, a doutrina desce dos bispos para o povo fiel. E os súditos, no domínio da fé, não devem julgar seus chefes. Mas há no tesouro da revelação pontos essenciais que todo cristão, em vista de seu próprio título de cristão, necessariamente conhece e obrigatoriamente há de defender. Por isso, essa discussão sobre o último motu próprio do Papa Francisco é simplesmente mais um elemento num pontificado que tem tido uma ruptura clara com a tradição da Igreja em pontos que qualquer leigo católico percebe. Daí a gente vê o Lourenço falando muito bem, né, sobre alguns santos da Igreja Católica, que se fala aí com relação a prestar obediência ao Papa, né? Eu chamo o Marcos para falar um pouquinho, né, Marcos? Assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que dizem, mas mesmo que tá desse jeito, nós temos que obedecer o Papa, temos que fazer isso, mas a questão não é isso, né? A questão é porque fazendo isso nós vamos estar desobedecendo o próprio Deus, né? Aderindo o homem que está fazendo coisas que realmente distorce, né, o que a Igreja Católica ensina, para desobedecer a Deus, né? O que você acha com relação a isso aí? Olha, existe um provérbio, né? Se você anda com os porcos, farelo come. O que isso quer dizer? Para quem está no pecado, para quem está na apostasia, é óbvio que eles vão defender o falso Papa, o anticristo. Porque é agradável para eles. Eles estão em apostasia. Assim como foi predito aí nesse vídeo anterior, do terceiro segredo de Fátima, que o padre Malak Mark leu, que a maioria dos católicos estariam em apostasia. Então, é óbvio que eles vão falar que não pode desobedecer ao Papa. Por quê? Esse Papa lhe é agradável aos seus estados de pecado. É agradável para eles, é conivente. Eles são coniventes com esse Papa. Agora, para o católico que foi bem instruído, igual esse rapaz aí, que tem a noção da doutrina, que foi catequizado, que segue a tradição católica de mais de 2000 anos, que enxerga os erros desse falso Papa, é lógico que ele vai entender que não se deve seguir o Francisco, porque ele é cumprimento da profecia que Nossa Senhora falou lá em La Salette, na França. Eu vou ler aqui um trecho para vocês aqui, sobre o terceiro segredo de Fátima, né, que a gente leu aí, que esse texto aqui está em vários sites de católicos tradicionalistas, tá? Após a falsa eleição do usurpador, uma contra-igreja dominou as estruturas físicas da Igreja Católica em Roma, e que essa falsa igreja tem sido liderada por antipapas heréticos e apóstatas, cujo principal objetivo é destruir a fé das pessoas.
fazer com que a fé católica desapareça da face da terra. Este vídeo do Malak Mart prova que aquilo sobre o qual Nossa Senhora queria alertar-nos no terceiro segredo de Fátima está relacionado com o Concílio Vaticano II e suas horríveis heresias que se espalharam pelos 4 cantos da terra. Demonstra como esta apostasia da fé católica foi predita nas Escrituras e que a Igreja Católica foi quase completamente destruída nos últimos 50 anos, mas que ainda existe um remanescente de católicos tradicionais. Nas aparições de Nossa Senhora de La Salette, na França, em 19 de setembro de 1846, a Santíssima Virgem Maria predisse que um dia Roma perderá a fé e se tornará o assento do Anticristo. A Igreja estará em eclipse. A Sagrada Escritura predisse que no próprio lugar santo haverá uma abominação da desolação, igual eu falei em São Mateus 24:15. E um engano tão profundo que, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Conferir em São Mateus 24:24. O Novo Testamento diz-nos que este engano acontecerá no próprio centro das estruturas físicas da igreja, no templo de Deus. Conferir em 2 Tessalonicenses 2:10. Surgirá porque as pessoas não receberam o amor pela verdade. 2 Tessalonicenses 2:10. A grande apostasia no fim do mundo será tão horrível que Jesus disse: mas quando vier o Filho do Homem, julgai vós que achará ele alguma fé sobre a terra? São Lucas 18, versículo 8. Então, ou seja, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na descrição dos pensamentos santos e no livro A Palavra Viva de Deus, fala sobre a apostasia. Jesus fala claramente que o anticristo fará uma nova igreja, que causará o quê? A abominação da desolação. Tudo está se cumprindo, tudo. Todas as mensagens do livro A Palavra Viva de Deus estão se cumprindo. Basta você conferir o livro A Palavra Viva de Deus com a Sagrada Escritura. Eles falam a mesma língua. Tudo o que está acontecendo em Roma, com o falso Papa Francisco, né? Tudo está sendo noticiado. Todos os católicos que têm um mínimo de noção do que é o certo e errado, já entendeu que esse falso Papa que está aí é cumprimento da profecia. O que os católicos, o que o pequeno grupo de católicos tradicionais ainda não entenderam é que esse Papa é o último. E logo em seguida teremos a volta de Nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que as pessoas precisam ter em mente. Não vai ter mais outros papas. Não vai ter mais. Ah, mas esse está fazendo errado, pode ser que surja um novo papa e comece a consertar. Não. Por quê? Se isso fosse possível, Jesus nunca mais voltaria, gente. Então, esse papa que está aí é cumprimento da profecia, desde Nossa Senhora da Salete. Terceiro segredo de Fátima fala sobre o quê? Que o último papa estaria dominado por Satanás. Então é por isso que o livro A Palavra Viva de Deus é renegado pela maioria dos sacerdotes que preferem a facilidade da falsa Igreja Católica dominada pelo Papa Francisco. E nem que tivesse o próximo Papa, né? Se vem outro próximo Papa, os cardeais que estão em volta dele lá, tudo é que nem o PT. Tudo vai sair na mesma linha. Então não tem mais como voltar. Não tem mais como voltar. É o fim mesmo, quando o Márcio falou, não tem mais. Olha só, aqui, vou ler essa. Ó, sabe quem falou essa frase aqui? Ó? Sacerdote, ou ele é um santo ou é um demônio? Sabe quem falou isso? Santo Padre Pio de Pietrelcina. Ele falou assim: ó, o sacerdote ou é um santo ou é um demônio.
ou santifica ou arruína? De que desastre incalculável não provoca o sacerdote que profana a sua vocação com um comportamento indigno ou com a calça aos pés ao negar o seu estado de consagrado eleito do Senhor. São João 15,16. Então veja só como é que nós estamos, então essa falsa obediência que eles usam, que nem o Lorenzo Lanzotto falou ali, eu tenho que obedecer primeiro a Deus, obedecer a Deus. E esse livro que é escrito por Deus, não foi, o profeta foi um instrumento só. Foi um instrumento só para escrever. Deus usou ele, braço, para escrever esse livro aqui. E tudo tá se cumprindo ali que ele escreveu para nós conservar a igreja. A pessoa inteligente para Deus sabe que isso aqui vem de Deus. Agora, aqueles que não querem saber de nada, não. Então, e olha só a mensagem que Jesus falou em 96, ele falou assim, a aproximação de volta de Jesus está bem clara, diz assim, o rosário é o melhor meio de conversão, a pessoa nenhuma deveria ter vergonha de recitá-los. As palavras que saem da boca dos grupos, quando estão rezando, elimina muita sujeira que estão em volta dos seus lugares, ou mesmo nas suas casas. A perdição da humanidade é que as pessoas estão cedendo espaço para o diabo entrar, seja no seu coração ou no seu lar, passando com isso que não ter mais vergonha é um monstro, é um mostrando o corpo para outro como se nada fosse pecado. Isto foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Uma só família respeitava seu Deus, pois o resto era uma só perdição, uma só podridão. Nossa Senhora que passou essa mensagem foi dia 24 de janeiro de 96.